Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, com as vossas preciosas famílias. Muito obrigado por estar novamente conosco, em mais uma narrativa politicamente incorreta. E hoje nós vamos falar sobre a série, mais um vídeo da série, o terceiro vídeo da série, Resgatar o Futuro Roubado, Crianças em Perigo. E o tema da nossa fala, da nossa breve fala de hoje, é a criança como instrumento político e econômico. Isso mesmo, né? A única cultura, o único povo, a única organização, vamos dizer assim, que não usa a criança como instrumento político e econômico são organizações e culturas judaico-cristãs. Eu sei que talvez você possa pensar, mas aonde que tem isso, Porque existem várias organizações e há muitos momentos na história em que isso foi valorizado, que isso foi trabalhado de maneira contundente, de maneira muito forte, E se você tem acompanhado aí os demais vídeos do nosso canal, o professor Joanilson Rodrigues tem falado bastante a respeito desse embate cultural, onde a criança é fragilizada, onde a criança é utilizada para interesses políticos, econômicos e culturais contra os princípios de Deus, porque o mundo politicamente correto é o mundo contra os princípios de Deus. Então a criança, quando ela não está num contexto da cultura judaico-cristã, quando ela não está num contexto cultural e social e organizacional, onde as pessoas e as organizações zelam pelos princípios de Deus, e aí não estamos falando em religião, nós estamos falando sobre princípios religiosos. A pessoa não precisa ser cristã ou praticar uma religião judaica para reconhecer os princípios que protegem crianças. Esses princípios estão na Bíblia Sagrada. Fora isso, infelizmente, todas as organizações, elas sempre usam crianças e não dão às crianças o devido valor. A gente pode perceber isso, por exemplo, no momento em que lá o povo de Deus no Antigo Testamento foi ocupar a região ali de Canaã. Então, quem eram aqueles povos que estavam ali na região de Canaã? Várias nações, vários povos diferentes. Eram povos que viviam em prosperidade, viviam bem, a terra produzia alimentos em fartura, alimentos de qualidade. A Bíblia narra para nós que quando o povo de Deus ocupou as cidades, as casas eram bonitas, bem construídas, havia fartura de alimentos nas cidades e nos campos. Mas aquele povo, embora fosse abençoado por Deus, se afastou dos princípios de Deus e chegou ao cúmulo, ao absurdo de começar a sacrificar os próprios filhos aos seus deuses, nas suas orgias sexuais, supostamente espirituais, para agradar deuses pagãos. E exatamente por isso que aquele povo foi retirado daquela região. E o povo de Deus, naquele momento representado pelos judeus, então eles receberam a incumbência de ocupar aquela região, ocupar aquelas terras e com o devido cuidado com as próximas gerações, porque eles tinham que garantir que os seus filhos iriam continuar cumprindo os princípios de Deus. Infelizmente, em vários momentos da história, nós vemos o contrário disso, crianças sendo desrespeitadas, crianças sendo violentadas fisicamente, emocionalmente, nos mais diferentes contextos, nas mais diferentes culturas. E isso ainda é uma realidade hoje. Então, se você tem acompanhado os nossos vídeos, nós colocamos várias situações concretas, reais, que deveriam nos preocupar muito e deveriam nos mobilizar de alguma maneira. Então, um exemplo dessas situações absurdas que envolvem crianças é a questão do desaparecimento de crianças. Então, no Brasil e no mundo, há uma quantidade enorme de crianças que desaparecem diariamente. E aí, claro que se você é inteligente, você pode pensar, mas como? Se nós temos já há pelo menos umas 3 décadas, no mínimo umas 3 décadas, mas isso começou desde a Segunda Guerra Mundial. Se nós temos sistemas de vigilância e de monitoramento por satélites e por meio de outras tecnologias, como é que explica o desaparecimento dessas crianças e o fato de que a maioria delas não são encontradas? Então, há
Há algumas teses a respeito disso, você pode encontrar na internet, não tem nada a ver com conspiração. Então ainda existe muitos povos, muitas pessoas e organizações que ainda sacrificam crianças, além da questão do comércio de órgãos. Então a coisa é muito absurda, né? E ainda existe nesse sentido, né? Essas coisas absurdas ainda existem em relação... Então não é coisa lá da antiguidade, né, de 2000 anos antes de Cristo, é coisa que ainda é uma realidade. Nós precisamos entender que o ser humano é ser humano. Então o fato de que lá, no período lá que o povo de Deus ocupou a região de Canaã, o fato das pessoas sacrificarem as crianças, enterrarem as crianças nos muros, né, das cidades como forma de honra aos seus deuses pagãos, para que houvesse um tipo de proteção, né, de invencibilidade das cidades. A destruição das muralhas de Jericó representou isso, né? Deus mostrando que o juízo vem, né? Quando se sacrifica inocentes, o juízo de Deus mais cedo ou mais tarde vem sobre aqueles que sacrificam ou são indiferentes em relação a esses sacrifícios, né? Nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né? Que tem muito a ver mais a ver com fraudemia, né? Do que exatamente pandemia. Então, independentemente da existência de vírus, nós estamos vendo uma série de situações de corrupção e de mentiras, né, de destruição de liberdades, né, de desrespeito, principalmente ao cristianismo e às religiões cristãs. Então, nós estamos vendo, por exemplo, um dos laboratórios que está trabalhando na vacina do novo vírus, ele admite que existe na composição da vacina partes de células de crianças abortadas, né, de crianças, ou seja, de crianças assassinadas, de inocentes assassinados, né, uma coisa maluca, né? E eu já ouvi pessoas dizendo que isso seria algo nobre, né, o sangue sacrificado mais para salvar vidas. Isso é uma coisa maluca que não tem nenhum fundamento, nem racional, muito menos fundamento bíblico, né? Mas infelizmente ainda tem gente que tem defendido esse tipo de tese. Então não é especificamente em relação à vacina, né? A vacina das indústrias de vacina, porque nós não somos contra a imunização e nem poderíamos ser, né? A própria Bíblia orienta dentro do nosso padrão de vida, dentro do nosso padrão de alimentação e de saúde, nós podemos fazer a prevenção de praticamente todas as doenças, principalmente as doenças básicas, né, como são os vírus ligados à gripe ou agravamento de estado gripal e de problemas respiratórios. Então a imunização é um dever nosso como pais, mas uma coisa é a imunização e outra é a indústria da vacina, né? Então nós precisamos estar muito atentos, né? E esse é uma das situações em que, esse é um dos exemplos em que as crianças têm sido usadas como instrumento político e econômico nesses últimos dias. A outra questão é a questão da exposição excessiva aos vídeos, né? Da exposição excessiva à mídia, e isso justificado inclusive pela escola, né? Pela questão do estudo. Tem um monte de coisa absurda em relação a isso, né? Como tem várias coisas absurdas relacionadas a essa pandemia, né? E uma delas é que tem uma infinidade de trabalhos científicos comprovando que a exposição excessiva de crianças à grande mídia, ela é prejudicial, e quanto mais nova a criança, mais prejudicial é esse material e essa exposição excessiva, que agora, né, tem sido usada com a justificativa de que é necessário para que a criança aprenda e tudo mais, né? Tudo isso é questionável, a gente não vai se aprofundar. O que a gente quer é destacar para você e trazer a sua reflexão, se é que você já não fez, é que no fim essas questões e essas situações em que as crianças têm sido expostas trazem muito mais malefícios e prejuízos para a criança do que exatamente benefícios, né? Então, uma série de coisas, né? Então, por exemplo, o índice de contaminação da criança por esse novo vírus é mínimo, né? A própria questão da criança transmitir o vírus é coisa ínfima, coisa mínima, né? E assim mesmo, alguns governos, agora com todo o poder que tem sido dado para eles, né? Muitos prefeitos e governadores se tornaram verdadeiros ditadores. É muito triste ver isso, e muito triste ver essa incapacidade de reação nossa, né, como população.
Não estou dizendo que a gente teria que promover violência, não é isso, né? Eu estou falando da capacidade de reação. Jesus Cristo disse que nós devemos virar a outra face, né? A outra face é outra ação, é reagir de outra maneira, mas não é deixar de agir, né? E principalmente em relação às crianças, principalmente em relação aos direitos e às necessidades que as crianças têm de ser protegidas. Então, uma série de coisas absurdas acontecendo, muitos casos de violência física, de violência psicológica, muitos casos de crianças envolvidas em situação de vulnerabilidade, né? em festas onde há consumo de drogas lícitas, de drogas ilícitas. E aí, ao invés dessas crianças serem protegidas, ao invés de se construírem sistemas de proteção para essas crianças, surgem organizações e programas que querem tirar vantagem dessa situação onde a criança não tem sido protegida. Então não estamos dizendo que é o Estado que é o responsável, né? O principal responsável pela proteção da criança é a família, né? É claro que o Estado tem a sua parte, né? E a parte principal do Estado deveria ser empoderar as famílias que estão protegendo as crianças, fortalecer essa autoridade e ser mais rigorosa em relação às famílias que não estão protegendo as crianças. E é isso que é o conteúdo geral do nosso novo livro, né? São vários autores que escrevem esse livro. E se você quiser ter acesso a esse conteúdo, aqui nós discutimos vários aspectos, né, da questão da educação, a questão da sexualidade, a questão da educação na escola, a educação em casa. São especialistas de diferentes áreas, né, que contribuem com esse trabalho. A juíza da Vara da Infância e Juventude e da Vara da Maria da Penha, do município de Londrina, aqui no Paraná, ela faz o prefácio do livro, a doutora Isabelle, ao qual nós somos muito gratos, né, pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito protegendo as crianças. Então aqui nós discutimos a questão da imunização e das vacinas, né? Vacina, indústria da vacina e imunização são aspectos diferentes, nós precisamos entender isso. Discutimos a questão da alimentação ideal, né? E outros assuntos, né? A questão da exploração, a questão do abuso, a questão da violência, né? Os cuidados que os pais precisam ter na escola em relação aos filhos. Embora existam muitos profissionais bons nas escolas, existe muita gente preocupada em transmitir mais ideologia do que conteúdo, né, para as nossas crianças. Então esse livro, né, ele fala da importância da família nesse processo de valorizar a família, centralizar a criança e trabalhar para que essa exploração e para que essa manipulação que vem sendo feita pela criança, pelos poderes econômicos, que agora na pandemia, né, fortalecendo esses poderes dessas organizações internacionais, tem sido muito mais forte. Então o desafio é ainda maior, meu e seu como pais, de lutar para resgatar o futuro roubado, lutar para ajudar essas crianças que estão em perigo nas mais diferentes frentes que estão surgindo agora com essa pandemia, né? Então que você seja animado ainda mais, que você procure buscar ainda mais ajudas, parcerias. Essa luta não pode ser sozinha, nós precisamos estar juntos, procurar pessoas próximas de nós, de diferentes áreas, pessoas ligadas aos poderes executivo, legislativo, judiciário, da sociedade civil organizada, escolas, amigos, igrejas, porque nós precisamos formar redes locais, municipais, próximas uns dos outros, para poder de fato proteger a futura geração, proteger os nossos filhos e netos. Então continuemos nessa luta, que Deus continue abençoando você, lembrando que Jesus Cristo disse que nós seremos julgados por impedir que essas crianças compreendam a grandeza e a justiça do Reino de Deus. E nós vamos fazer isso, nós vamos ser fiéis a esse chamado, se nós protegermos de fato, dentro do padrão de Deus, todas essas crianças preciosas. Então que Deus nos ajude, que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima.